Irmãos, é uma alegria, é um prazer e está sendo uma luta também. A gente vai iniciar novamente o curso. Estamos tendo alguns probleminhas aqui, mas o Juan e o Rafael estão firme e forte com a gente aí. Nós vamos retornar hoje com o curso Homens Sábios. Nós paramos aí na lição 5 antes da quarentena e a ideia era que a gente esperasse esse período passar, mas está demorando um pouco, né? Estamos no mês de junho já. Acredito que junho vá para o espaço esse mês. Julho, talvez alguma coisa retorne, mas principalmente a questão de igreja, a gente sabe que sempre tem aí, fica sempre para último plano aí diante dos nossos governantes. Então, eu decidi voltar mesmo porque a gente precisa terminar esse livro, terminar essa apostila aí que o Marcos preparou para a gente. Então, sejam bem-vindos todos, que Deus os abençoe. Eu vi o Armando ali, vi o Regis. Não sei se tem mais alguém aí que não fez a outra parte. Convido você a ler o livro desde o início, se você não fez a outra parte. E assim, vamos que vamos, tá bom? Antes de mais nada, eu quero que você ore comigo para a gente iniciar essa lição. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essas dificuldades, mas também muito obrigado pela vitória que advém delas. Pai amado, abençoa-nos, dá-nos da tua misericórdia, da tua graça e ajuda-nos. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, nós vamos começar a lição 6 e o nome da lição é Se você não consegue dizer nada sábio. Então você já pode imaginar que é alguma coisa relacionada aí à, à língua, ao falar, ao palavreado, ao linguajar. E o autor, o John Crotts, ele começa aí na página 83 falando sobre uma questão que a princípio não tem muito a ver, mas a Bíblia nos aponta que são coisas que essa questão que o John Crotts levanta é necessariamente aí uma metáfora do que a gente vai aprender nessa lição. Ele fala sobre a questão de incêndios. Ele fala lá no estado da Califórnia, né, o estado da Califórnia, lá da terra dele, mas quando a gente pensa em incêndio, a gente é remontado aí aos incêndios aqui da Amazônia no início do ano, a gente se lembra bastante disso, o bafafá, o furdúncio que foi em cima desse assunto, e o pior, né, o que é pior, a grande perda que houve ali, né, questão aí de mata, de biodiversidade, aquela coisa toda. A gente também teve aí os incêndios na Austrália, que também foram devastadores. Tem uma estimativa aí, não sei se é conservadora, mas fala em torno de 1 milhão de animais, desde insetos até animais maiores, que foram mortos nesse incêndio. Então, assim, a questão de incêndio é uma questão séria e para introduzir o nosso assunto. Por quê? Lá no topo da página 84, você vai ver a seguinte frase: a Bíblia compara as conversas vãs a faíscas dispersas. As palavras da nossa boca, se não forem cautelosas, podem acender chamas tão mortais quanto a de um incêndio florestal. Ou seja, o link aqui que o John Crotts faz dos incêndios é justamente com as palavras da nossa boca, que podem ser tão mortais quanto um incêndio florestal. E ainda ele continua, né? O cuidado com as próprias palavras é outra característica de homens hábeis. Se uma pessoa começa a viver o temor do Senhor, e aí ele remonta lá Provérbios 9 e 10, os resultados incluirão uma transformação da língua. Então percebam, a, a vida do crente passa por uma transformação no seu palavreado. A conversão do crente proporciona a ele, mediante o Espírito Santo, uma conversão das palavras, uma conversão da sua fala, do jeito de falar. Não apenas certos tipos de palavras deixarão de existir no seu vocabulário, mas o homem sábio também as substituirá por palavras boas, ditas no momento certo e de maneira correta.
Então, perceba aqui que não é importante só dizer boas palavras. E o que são as boas palavras? Palavras sábias, palavras que transmitam encorajamento, palavras que transmitam conhecimento, palavras que transmitam amor, boas palavras, né? E não só dizê-las, mas também no momento certo e da maneira certa. Então, nessa lição de hoje, o autor nos apresenta 5 lições. Ele chama aqui de lições de discurso, em que a gente vai estar estudando, e aí a gente está no meio da página 84, tá bom? E nós vamos começar com a primeira lição. Lição de discurso 1. Quando você não deveria falar. Por incrível que pareça, né? A lição é sobre fala, sobre falar, sobre dizer, o uso da boca, mas o primeiro ponto da lição é quando você não deveria falar, ou seja, quando você deveria ficar quieto. O perigo de falar. A Bíblia nos diz que muitas vezes a coisa mais sábia que podemos dizer é nada, né? A Bíblia nos fala que o mais sábio é ouvir do que falar, né? Todo mundo conhece isso. Estamos aí no meio da página 84, Rafael. Muitos provérbios ecoam essa mensagem, e aí ele já começa com Provérbios 10, 19. Para você que não está familiarizado com o livro é baseado em provérbios, tá bom? Então, por isso que você vai ver muitos textos de provérbios. Provérbios 10, 19, está no centro da sua tela. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Alguns rapazes, e é o que John Crotts nos fala aqui, eles têm aí a tendência natural de transmitir palavras como se fosse um hidrante aberto. Fala muito, né? Fala bastante. E se você usa muitas palavras, a gente tem que tomar um certo cuidado. Quanto mais a gente fala, mais propício a pecar contra os outros a gente está. Se você prefere isso dito de outra maneira, quanto mais a gente fala, mais bobagem a gente está propício a dizer. Quanto mais a gente fala, mais besteira e mais asneira a gente pode dizer. Quando, quando a gente, ao falar, a gente para e pensa, a gente tem uma chance muito grande de falar algo que realmente seja importante. A gente tem uma chance muito grande de falar algo que preste, algo como o autor diz aqui, com habilidade. E ele segue com uma pergunta: por que muitas palavras sempre levam à transgressão? E talvez quando você tenha ouvido dizer que quanto mais você fala, mais besteira e bobagem você está propenso a dizer, você pode ter ficado um pouquinho assim, achado estranho. E ele é o que justamente o autor ele nos fala aqui. Por que as muitas palavras sempre nos levam à transgressão? E aí ele vai para as palavras de Jesus Cristo. E ele lembra que Jesus Cristo disse que há uma ligação direta entre o que está no nosso coração e a boca. Ou seja, há um jump ali do coração com a boca. Visto que você, que o homem comum nasceu com um coração pecaminoso, fatalmente a tendência do nosso discurso é uma tendência pecaminosa. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio. A boca reflete o que o coração é, digamos assim. E aí ele introduz uma palavra aqui no finalzinho da 84. Sem o autocontrole, atuando como um zíper para a boca, um tolo desgovernado sai pelas ruas dizendo cada palavra impensada que vem à sua mente. Perceba que ele coloca aí a questão do. Perdão aqui na câmera, tá bom? Tá me dando cãibra no braço. A questão do autocontrole. Lábios totalmente abertos, sem nenhuma restrição, sem nenhuma válvula, né, digamos assim, são como uma cachoeira que flui de tudo, né? Ou seja, o coração do homem é como uma cachoeira que sem nenhum autocontrole é algo aberto, escancarado.
O John Crotts ainda, ele segue. Estou no início de 85, tá bom? A fonte de palavras do insensato é desenfreada e descontrolada. A sua boca o conduz à ruína financeira, social, física e até mesmo espiritual. Ou seja, uh, o não domínio da boca, acho que todo mundo tem uma experiência ligado à fofoca, ligado a diz que me diz, ligado, ou às vezes nem a isso, mas a palavras ditas de maneira impensada, uma discussão que perde o rumo e perde o controle. Ou seja, a gente vê o estrago que é. Isso pode ser numa igreja, pode ser na família, pode ser no ambiente de trabalho. A gente sabe o que isso leva. E aqui, até o Rafael colocou aí, centralizou para a gente, tem três provérbios, três textos de provérbios que a gente vai ler. E eu convido que você leia comigo. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Perceba, o que guarda a boca. Se guarda, ou vem do verbo guardar, é fulaço no grego. E quer dizer o quê? Esconder, tomar para si, deixar oculto. Então, olha só, o que guarda a boca conserva a sua alma. Ou seja, aquele cara que é tardio para falar, aquele cara que pensa antes de falar, aquele cara que refreia a sua boca, está guardando a sua alma. Veja Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha só. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E ainda, Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Ou seja, aquela história, né? Mais sábio você ouvir do que falar. E ele cita aqui um autor, David Hubbard, que é uma citação dele. Alimentar-se de palavras não é uma dieta muito agradável. Elas podem, na verdade, ser venenosas, até mesmo por nossa vida, pôr a nossa vida em risco pela culpa que geram em nós e as recriminações hostis que geram contra nós. O controle da língua, e é aqui que acho que o bicho pega, o controle da língua é um dever extraordinário. Olha só, o controle da língua é um dever extraordinário. Temos um dever em relação à nossa língua. E acho que eu já falei isso em outros momentos, mas vou falar de novo. Pior que mulher fofoqueira é homem fofoqueiro. Língua solta. Então, a gente tem no serviço um amigo que ele fala descontroladamente, ele gosta de falar. Não necessariamente coisas ruins, mas ele fala bastante. A gente chama ele de língua de boi. Porque se você já foi no açougue e viu uma língua de boi pendurada, você vê que é um treco enorme, né? Então a gente chama ele de língua de boi. Então a gente não deve ser língua de boi. Por quê? Devemos controlá-la. Ainda na página 85, autocontrole no modo de falar. Quando a gente vê, e o livro tem essa proposta, de que a gente está num caminho, né? Está numa estrada do insensato para o sábio, do ímpio para o vamos fazer de novo, refazer de novo essa colocação. Do insensato para o sensato, do ímpio para o justo, do nécio para o sábio. A gente está nessa estrada. Lembrem-se, quem fez aí os primeiros capítulos com a gente, que a proposta do livro é essa. E olha só que ele começa aqui na questão do autocontrole no modo de falar. O homem hábil está crescendo em autocontrole. Autocontrole lembra você do quê? Lembra de domínio próprio. E domínio próprio é o quê? É um fruto do faz parte, perdão, do fruto do espírito na vida do crente. Domínio próprio, autocontrole tem a ver com o controle, tem a ver com aquela questão da restrição no falar, tem a ver com aquela restrição nas palavras que saem da sua boca, não só em quantidade, como na qualidade das palavras.
E aí a gente vai ver isso mais para frente. Mas seguindo o texto, o controle que está sendo desenvolvido em seu coração também o ajudará a enlaçar a sua língua. Percebam, o Espírito Santo trabalhando em nossa vida, ele vai Uhum. desenvolver esse fruto do autocontrole ou do autodomínio na nossa vida. Então, fatalmente, o nosso coração vai ser trabalhado nisso. Lembre-se que coração é a sede dos nossos desejos, sede da nossa inteligência, das decisões. Fatalmente, isso vai ser passado, refletido para a língua. Há diferentes ocasiões para uma língua habilidosa mostrar-se através do silêncio. Ou seja, o que é a ideia aqui? Às vezes a gente fala muito, não falando nada. A gente, muitas vezes, através do silêncio, a gente diz muitas coisas. E olha só, o rodapé da página aí, Provérbios 12:16. A voz do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Vamos entender isso um pouquinho mais para frente. O tema nesse versículo não é o encobrimento, não é o ocultar, tá bom? Mas o controle, mas a restrição, mas a maneira de falar. O prudente não explode em público. Durante um momento de conflito, ele, peraí, ele pode absorver a vergonha e restaurar sua compostura, o que previne futuros conflitos. Você já viu duas pessoas sangue quente discutindo? Uma fala, a outra retruca, aí a outra é igual debate, né? Igual debate na televisão. Tem a réplica, a tréplica e assim vai, um rebatendo o outro. Mas muitas vezes, o que, que o Provérbios nos chama a atenção? A ira no insensato, num instante, se conhece, mas o prudente oculta a afronta, ou seja, o prudente, o sábio, o sensato, ele recebe a palavra desgovernada, a palavra dura, ele não retruca em cima, ele toma o controle ou ele é capacitado a se controlar, ele pensa antes de falar, numa fração de segundos, ele mede exatamente o que fala. O que previne futuros conflitos? Salomão observa o contraste também. O senhor insensato, aquele cara estourado, aquele cara sanguíneo, né? É, não exige muito estímulo antes de sua boca explodir, ou seja, ele não pensa, ele simplesmente vai falando. É impossível esconder um coração tolo durante o conflito. Ou seja, é impossível você deixar de fazer papel de tolo, de insensato, de inércio durante um conflito. Nós estamos aí no meio da página 86. Não é impressionante ver uma pessoa tardia para reagir? Ou seja, de repente, uma pessoa ela está sendo bombardeada de palavras, está sendo bombardeada de ofensas, muitas vezes, de grosserias, mas ela pega e dá aquele tempo, ela não responde de imediato. Isso é uma coisa impressionante. É uma coisa que, de repente, é digno de nota. A sabedoria deixa espaço para mal-entendidos e permite que o Espírito Santo convença outra pessoa de erros cometidos. Você já passou por oportunidades assim, em que você, numa discussão, ou você vendo alguém, você vê que um dos lados, uma das partes, ela é mais contida, ela é mais, ela é mais, ela não exalta a voz, ela não levanta o tom, mesmo quando ela é agredida, mesmo quando ela é ofendida, mesmo quando ela é convidada para o embate, digamos assim. E muitas vezes você já pensou nisso, que ela é algo agradável, é algo legal? Então pense nisso. Tal compreensão deveria mantê-lo humilde e aberto à correção e paciente com outra pessoa. Ou seja, Provérbios 12:23 é o meio do versículo aí.
Perdão, é o meio da página. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a astúcia. Provérbios 12, 23. John Crotts, ele esclarece um pouco a questão desse versículo. Ele se refere a deixar de fora fatos. Perdão, ele não se refere a deixar de fora fatos importantes, como o homem que se recusa a testemunhar no tribunal contra o assassino. Ocultar o conhecimento significa esperar para ter certeza do que precisa ser dito. E aqui a gente vive num mundo, numa situação hoje, que a gente é bombardeado de informações e a gente é convidado a tomar partidos. Tem aí até a CPI da fake news. A gente que vive em rede, Facebook, Instagram e coisas desse tipo, a gente é convidado a toda hora a se alimentar de coisas, de notícias, de falas, é convidado a tomar partido. E muitas vezes a gente replica muita bobagem que a gente recebe no WhatsApp, replica muita bobagem, compartilha muita bobagem que a gente vê, sem ponderar. Os especialistas em TI, né, em tecnologia de informação, em comunicação também, chamam a atenção da gente para que a gente pondere e a gente confirme as informações. No caso do falar, a gente também é convidado a fazer isso. O ocultar aqui o conhecimento não é esconder, mas ponderar antes de repassar. Tomar a ciência da informação de forma plena, completa, averiguar, julgar se é verdadeiro, se é procedente ou não, antes de dar prosseguimento ou antes de compartilhar ou antes de tornar público. Vou repetir aqui o que o John Crotts escreve. Ocultar o conhecimento significa esperar para ter certeza do que precisa ser dito, ao invés de deixar escapar os seus primeiros pensamentos para a primeira pessoa que se aproxima. O homem hábil se certifica de estar falando com alguém que precisa saber. Ele também tem o cuidado de perceber se é a hora certa de divulgar o que sabe. Percebam, olha o que o homem hábil, o homem sensato, o homem sábio faz. Ele espera para ter certeza da informação, de uma palavra, de algo que chega para ele. Ele espera para ter certeza. Ele vai perceber e vai tomar cuidado para quem ele compartilha isso, tá bom? Não é para a primeira pessoa que ele chega, que ele vai falando. De repente ele sabe algo. Já viu a foforação? É a fofoca mais oração? Alguém chega assim, ora pelo pastor Renato, porque ele está assim, assim, assado. Precisa de oração. O homem sábio, o homem hábil, o que que ele vai fazer? Primeiro, ele vai avaliar, né, esse pedido de oração, né? Não, realmente procede. Ele vai orar. De repente, dependendo do teor desse pedido de oração, entendeu? Ele vai compartilhar ou não com uma segunda pessoa, entendeu? E mais, ele também vai tomar cuidado para perceber se a hora que ele está falando é uma hora que convém. Você já viu aquelas pessoas que chegam em reuniões lá na frente e falam: olha, nós precisamos orar pelo. Um exemplo hipotético aqui. Nós precisamos orar pelo pastor Renato por causa disso, no meio do culto, para 30, 40, 50, 200 pessoas, sendo que era uma coisa privada, uma coisa ali, de repente, uma conversa de irmão, né? E de repente era para ficar entre os dois, aquele irmão confiou em você e de repente você vai lá e no meio de todo mundo numa reunião e fala para todo mundo, você não está sendo sábio nisso. Vamos seguir aí, Provérbios 11, 11 e 12. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca do perverso é derribada. O que despreza o próximo é faltoso de senso, mas o homem prudente, este se cala. Então, muitas vezes é importante a gente saber se devemos falar ou não. Muitas vezes é importante a gente dar uma segurada. Não tem certeza direito, está meio quadrada a informação. Ou, de repente, a pessoa confiou em você no privado. Guarda quieto. Não precisa sair falando para todo mundo.
Se isso é feio para mulher, para homem, então é um Deus nos acuda, é horripilante. Finalzinho da página 86. Nada arruina mais uma boa estratégia quanto ter um espião revelando o plano do inimigo. Isso é verdadeiro na guerra, na competição empresarial, nos esportes e em muitas outras esferas. Também entre amigos, existe a hora de manter a boca fechada. Já começamos a página 87. Mas algumas vezes um amigo pede erradamente a você para manter o silêncio sobre o seu pecado ou um plano para prejudicar a si mesmo ou a outra pessoa. Nesse momento, você deve quebrar a confiança. Percebe? A gente vai dar um passo atrás aqui no que a gente falou. A gente tinha dito, um passo atrás no sentido de voltar, tá bom? A gente tinha dito, olha, de repente uma pessoa compartilha algo com você. Ela fala algo para você. Você vai ouvir aquilo. Você tem que ter bom senso, discernimento. Essa palavra vai aparecer aqui em algum momento. Tipo, a pessoa confessa para você um pecado. Ou a pessoa confessa que vai fazer algo contra a própria vida ou contra outra pessoa. Ela tem um plano maligno ali. Você vai ficar quieto? Não, né? É isso que o autor está dizendo. O silêncio, ele tem que ter critérios para ser mantido. E um dos critérios em que você deve quebrar esse silêncio, falar, é nesse sentido. Quando, de repente, a pessoa revela sobre um pecado ou um plano para prejudicar a si mesmo ou a outra pessoa. Você deve quebrar a confiança. Mas ele coloca até entre parênteses aqui, né? Mas ainda assim, de forma discreta, né? Ou seja, a pessoa fala, olha, eu vou me matar segunda-feira às 8 horas da noite. Aí você vai, liga, põe no grupo de WhatsApp da igreja que o fulano vai se matar às 8 horas da noite. Você vai lá no culto de oração e fala para todo mundo, irmãos, precisamos orar pelo fulano porque ele vai se matar às 8 horas da noite. Não é assim. Busque perceba que eu estou extrapolando o exemplo, né? Tipo assim, busque os familiares, busque o pastor, com mais discrição possível. Em geral, ser rodeado de amigos sábios é muito seguro, porque os seus maiores segredos estão a salvo de uma transmissão pela vizinhança. Ou seja, homens sábios não são fofoqueiros, tá bom? Provérbios 17:9, isso estamos no topo da 87. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos, tá bom? O amor que perdoa se mantém quieto sobre uma transgressão. Se alguém pega contra você, você deve ir até ele com a questão. Isso conforme Mateus 18:15 e Lucas 17:3. Ou seja, uma coisa que é muito comum nos círculos cristãos é assim: o irmão arruma uma treta com o outro, em vez deles se resolverem como cristãos maduros, não. O ofendido vai lá no pastor e fala: Ó, o fulano falou mal de mim, o fulano é assim, fez isso contra mim. Para o pastor ir lá e resolver o problema. Isso é imaturidade. Eu já cansei, tô até careca de tanto ter visto isso no ministério pastoral. Olha o que o autor nos fala: o amor que perdoa se mantém quieto sob uma transgressão. Ponto. Se alguém peca contra você, você tem que ir no pastor? Você tem que falar para outro irmão? Você tem que contar para sua mulher? Não. Você deve ir até lá e resolver. Você deve ir até ele com a questão. Aí tem os textos de referência, Mateus 18:15 e Lucas 17:3. É importante não apontar seu pecado a outros. Eu tenho algo contra alguém, eu não vou falar para a torcida do Corinthians. Eu vou lá com o irmão e vou resolver com ele. E aí, entre parênteses, se ele se recusar a arrepender-se, pode, no entanto, se tornar necessário trazer outros. E aqui, Mateus 18:15 e 17 tem uma sequência, né? Essa sequência aí é a base até mesmo da disciplina cristã. Então, o que que acontece? Você vai ao irmão, tenta conversar,
debaixo do amor cristão, debaixo de uma sinceridade, de uma honestidade, de um respeito, tenta conversar. E aí Mateus te dá sequência. Não vai? Vai com outro irmão. Não deu certo, leva para a Assembleia. E aí, tipo, vai subindo as esferas, mas sempre comece pelo básico, tete a tete, sem sair no tapa, sem se degladiar. Se a pessoa se arrepende pedindo perdão, você deve perdoá-la. Nesse ponto, todas as bocas se tornam perfeitamente silenciosas. Ou seja, você está ali, você resolveu entre vocês, acabou, morreu. Segue o jogo, vida que segue. O perdão amoroso une as pessoas. Continuar falando sobre o problema, por outro lado, cria uma parede de ferro mantendo as pessoas distantes. Ou seja, uma vez que perdoou, acabou, zerou. Perceba que a frase dele aqui é muito feliz. Continuar falando sobre o problema cria uma parede cada vez mais intransponível, uma parede cada vez mais difícil de ser ultrapassada. Mais um Provérbios 17 e 18. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que encerra os lábios, por sábio. Tem um ditado aqui que acho que todo mundo conhece, né? Que nos diz o seguinte, que é melhor ficar calado, deixa eu arrumar um apoio aqui agora para mim, que legal, o braço estava doendo aqui já. Diz o ditado, é melhor ficar calado e ser considerado um tolo do que abrir a boca e não deixar dúvidas. Muitos dão o benefício da dúvida a pessoas quietas. Se você não está certo do que dizer em uma determinada situação, lembre-se da solução segura de Salomão, de manter o silêncio. Ou seja, se você não sabe direito o que dizer, se a informação que você tem está meio quadrada, ou o que você vai dizer, você já participou de reunião em que todo mundo, alguém fala uma coisa, alguém fala outra, de repente, e a coisa parece que ficou meio arredondado o assunto, aí todo mundo começa a falar basicamente a mesma coisa, né? Para dizer que está falando alguma coisa, ele não acrescenta nada no assunto, ele não fala nada de diferente, ele começa a replicar o que o outro falou. Perceba, se você não está certo do que dizer em uma determinada situação, lembre-se da solução de Salomão e mantenha o silêncio, tá? Se você é atualmente um tolo, mas começa realmente a aplicar esse conselho de ficar quieto, provavelmente não se qualificará como um tolo por muito tempo. O outro ditado popular que a gente conhece é que em boca fechada não entra mosquito. Vamos aí para o início da página 88. A primeira lição de discurso sábio é saber quando se deve ou não falar. É o que tudo isso que a gente falou até aqui se resume nisso. Quando ou não a gente deve falar. A instrução fundamental que a sabedoria apresenta é reprimir-se de forma autocontrolada, ou seja, você dominar a sua boca, você controlar, saber quando deve ou não falar. As palavras do indivíduo insensato fluirão livremente para fora do seu coração, já que nenhum portão ou porta de proteção as segurará. E olha só, a gente está fazendo EBD em questão de liderança, olha só. Os líderes prudentes, no entanto, guardam os seus corações ao manterem as palavras mais escassas, porém mais sábias. Então, o que a gente viu até esse momento é quando você não deveria falar. Ou seja, a gente tem que saber quando ou não falar. Esse primeiro ponto da lição, eu vou tomar uma aguinha aqui e recuperar o fôlego. É o ponto mais... É o pedaço da lição mais longo, tá bom? Agora a gente vai para o ponto 2, aí, lição de discurso 2. O que você deveria falar? A gente viu no ponto 1 quando a gente deve falar, né? Ou melhor, quando a gente não deve falar.
Agora é o que você deveria falar. Se no primeiro ponto era uma questão de oportunidade de falar, de não falar, agora a questão aqui é conteúdo. O que você deve falar? Perceba aí, já começa com Provérbios 15, 7. Eu vou arrastar o móvel aqui, me perdoe o barulho. Vamos ver agora se eu me encaixo melhor aqui. Isso, vamos lá. Provérbios 15, 7. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. A língua dos sábios. Relembrando de novo, a gente está num caminho da insensatez para a sensatez, da, da impiedade para a justiça, da, do, da falta de conhecimento para o conhecimento, da impiedade para a piedade. Olha só, a língua do sábio derrama o quê? O que sai da língua de alguém que é sábio? Conhecimento. É o que está aí no Provérbios 15, 7. Um homem sábio não se destina a ser um almanaque ambulante despejando trivialidades. O que é trivialidade? O que é uma coisa trivial? É uma coisa comum, uma coisa ordinária. Uma coisa que, tipo assim, você já viu? De novo, partindo para um contexto de reunião. A pessoa fala algo óbvio. Está todo mundo conversando, as ideias estão sendo expostas, perdão, estão sendo compartilhadas, e a pessoa e também implícito no ar o assunto ou a ideia. E a pessoa vem e reforça aquilo, fala o óbvio, é o que alguns chamam aí de óbvio lulante, né? Poxa vida, é, 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 é chover no molhado, é inventar a roda. E muitas pessoas são assim. O tipo de conhecimento que o prudente espalha é o conhecimento da vontade e dos caminhos de Deus. Ou seja, isso aqui remonta para algo bem profundo na nossa vida. Remonta para algo que, assim, nós somos embaixadores, somos cartas abertas, nós estamos aqui de passagem. E o autor, ele nos chama até atenção para a questão do agricultor espalhando a semente, né? Aquilo que a gente fala, de uma certa forma, é uma semente. E aí fica a pergunta: que tipo de semente a gente está falando? Que tipo de semente a gente está compartilhando? Como agricultor espalhando a semente, toda a comunidade se beneficia quando pessoas sábias estão dizendo coisas de valor. Quando a gente se reúne, a gente não está se reunindo agora, mas já se reuniu e tenho fé que vai voltar a se reunir dentro em breve. Que tipo de palavras haverá nas nossas rodas de conversa? Que tipo de coisas a gente vai compartilhar uns com os outros? Até mesmo, né, estamos falando de usar a boca, né, língua, mas as nossas mensagens, as nossas redes sociais. Que tipo de coisa a gente compartilha? Conhecimento, coisas do reino, coisas que talvez assim não estejam diretamente ligadas com a palavra de Deus, mas que são inspiradoras, né? O belo, o gracioso, o bonito, ou o lixo, porcaria, palavras de baixo calão, imagens estranhas. O que a gente compartilha? O que a gente está semeando? Seguindo para a revista, não, perdão, para a apostila. O insensato não necessariamente carece de eloquência ou intelecto. No entanto, por causa de sua atitude ante Deus, ele não tem o desejo e nem os meios para difundir conhecimentos. É o tipo de cara que você encosta nele e só sai besteira. A boca dele é uma privada aberta, uma privada suja, imunda, uma privada totalmente é, sem, sem limpeza nenhuma. Olha só, esse é outro alerta claro sobre a conexão entre o seu caráter e a sua boca. Se você cuidar bem do seu caráter, a sua liderança cuidará de si mesma. Ou seja, né, se a gente imagina o seguinte, o nosso coração, e a gente pode até usar esse mesmo
pode usar essa mesma analogia para o nosso cérebro. Se a gente encher o nosso coração, barra cérebro, com coisas legais, conhecimentos da palavra de Deus, coisas até mesmo um pouco distantes da palavra de Deus, mas belas, boas, de boa índole, coisas, né, legais, fatalmente a nossa língua vai, vai transmitir isso. Se você cuidar bem do seu caráter, a sua liderança cuidará de si mesmo. Mais um texto de Provérbios. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração do perverso vale muito pouco. Ou seja, a língua do justo é valiosa, tão valiosa quanto a prata. Por quê? Ela transmite conhecimento, ela traz vida, ela constrói, ela traz coisas boas, ela traz coisas que edificam a vida das pessoas. Já o coração, e aqui é legal que ele fala a língua do justo, mas o coração do perverso. O coração do perverso, a língua do perverso, perdão, reflete o que o coração dele vale muito pouco. E ainda na página 89, a gente vê aí o complemento do texto do Provérbios, né? Esse Provérbios que a gente está lendo é o 10, 20 e 21. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Percebe como a nossa língua, as nossas palavras são importantes? E aqui vale aí, né, a nossa atenção. Palavras boas são raras, belas e tão valiosas quanto o prata ou o ouro. É o que o autor de Provérbios está dizendo. A palavra apacenta no versículo 21. Refere-se tanto à produtividade literal quanto à sabedoria que alimenta. O sábio alimenta muitas pessoas, enquanto os tolos matam de fome a si e a outros. O coração de uma pessoa sábia é altruísta e controlado, mas o tolo é egoísta. Dos corações desses dois personagens saltam palavras contrastantes e resultados diferentes. De um, vida, de outro, a morte. Você já teve a oportunidade de conversar com pessoas que você fala, caramba, né? Foi muito legal conversar com esse fulano. Foi muito legal conversar com esse fulano. Caramba, ele me deu aqui umas dicas boas, quer dicas sobre algo tecnicamente, quer dicas, um insight sobre algum texto bíblico, uma sugestão de leitura, um programa legal, um filme legal, um bom filme, ou uma lição de vida legal que ele passou e compartilhou com a gente. É muito legal a gente conversar e ter relacionamento com pessoas assim. E melhor, é muito legal nós sermos pessoas desse naipe, digamos assim, nesse estilo, que por onde passa deixa algo bom, por onde passa deixa uma palavra legal, deixa a língua dele, digamos assim, é usado para a honra e a glória de nosso Deus. O conteúdo de um falar justo é sabedoria. Um falar desvirtuado, por outro lado, é retorcido, distorcido e ímpio. Assim como o câncer, ele precisa ser cortado fora. E aqui o autor está pegando no nosso pé. Se a gente tem um linguajar, um falar desvirtuado, retorcido, distorcido, e olha só, ele classifica esse tipo de linguajar como ímpio. Tem muita gente na igreja que se diz cristão e fala como ímpio. Ou seja, eu já vi pastores nesse naipe. Pastores, hein? E de repente está falando com você e fala, sai um palavrão no meio, sai uma palavra de baixo calão. Tem gente assim, cara. O autor qualifica esse tipo de linguajar como ímpio. Linguajar ímpio. Cuidado aqui, moço, peraí. Um linguajar ímpio sai de um coração ímpio. Isso é um murro na boca do nosso estômago. E olha só o que o autor aqui, John Crotts, ele nos exorta a fazer. Você precisa tomar medidas extremas para eliminar os efeitos de uma língua assim.
O discurso agradável do verso 32 implica que ele é agradável ao Senhor. Um coração justo produz discursos que agradam a Deus. Em ambos os versos, a sabedoria e a insensatez são resumidas em termos de comportamento pessoal. Aquele que caminha e fala sabiamente é considerado justo. Aquele que tropeça na insensatez usa palavras deturpadas e é chamado ímpio. Em última instância, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, por um justo, deve ser feito para quem? Para a honra e para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Seja o comer, seja o beber, né? Seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Se a gente não tem o domínio da língua e a gente fica emprestando ela para a impiedade, Deus não é glorificado no nosso falar. Pensa nisso. Tem muitos crentes que, tipo, né, acha até normal ter um linguajar chulo, um linguajar de baixo calão. Às vezes dentro de casa, né, ou na igreja, né, ele tem um linguajar correto e lá fora é o boca de latrina, né? Que Deus tenha misericórdia assim, em nosso meio, ou se você, ou se até mesmo eu, de repente, por que não dizer, a gente cai nesse erro. Que Deus nos ajude. E que a gente leve em consideração o que o autor está dizendo. Você precisa tomar medidas extremas para eliminar os efeitos de uma língua retorcida. Tá bom? A gente vai partir para o terceiro ponto da lição de discurso 3. Como você deveria falar? A maneira, né? A maneira de você falar. A terceira lição que a sabedoria ensina, a sua língua é a maneira piedosa que você deveria falar. Perceba que você, às vezes, tem que ficar quieto. Perceba que quando você for falar, você tem que ter um conteúdo correto, palavras, né, de sabedoria, de justiça, de piedade. Mas tem a forma como você deve dizer as palavras. Percebe? Não é suficiente usar a contenção, que a gente viu no ponto 1. Não é suficiente falar sobre a sabedoria de Deus, que é o que a gente deve falar. A maneira como você fala as palavras é também um componente importante na comunicação sábia. Ou seja, como você fala as coisas também é um componente importante, é o que o autor está dizendo aqui. E para isso ele nos remete a Provérbios 12, 18. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua pode ser uma espada para perfurar ou um curativo para acalmar. Ou seja, você pode matar com a língua ou você pode curar com ela. Percebe? Nós somos rápidos para condenar aqueles que matam com a espada. Mas e aqueles que tiram vidas com suas bocas? E tirar vidas aqui, muitas vezes, não é necessariamente matar fisicamente. Mas o que existe de pessoas feridas por causa de línguas, línguas que foram usadas para matar, ó, Paulo, muito possivelmente você e eu, nós já fomos feridos por línguas que foram usadas não como medicina, conforme Provérbios 12, 18, mas como espada. Como você deixa as pessoas às quais lidera mutiladas e sangrando ou medicadas e enfaixadas? Eu até que fugi um pouco aqui a, a, a interrogação da pergunta, mas ele está perguntando como que a gente deixa as pessoas mutiladas e sangrando ou medicadas e enfaixadas? E olha só, as pessoas que você lidera. Então você pode estar me ouvindo e falar, mas eu não lidero ninguém. Eu não.
você lidera seus filhos, você lidera sua família. A gente tem aprendido no EBD isso, que todos nós, de alguma forma, influenciamos as pessoas. Nós influenciamos alguém. E, fatalmente, se você influencia alguém, você está exercendo algum tipo, algum nível de liderança sobre ela. Então, a pergunta aqui é para todos nós, desde do pastor, quer seja o Marcos, quer seja eu, quer seja o Edilson, quer seja o pastor Pérez, ao líder de EBD, ao professor de EBD, ao líder de classe, ao líder de departamento, ao pai de família, não interessa, é para todo mundo. Quando a gente fala, mesmo que sejam palavras sábias, a gente está usando elas como espada, mutilando e sangrando as pessoas, ou medicando e curando. Buscar a Deus e a sabedoria encontrada em Sua palavra modificará as palavras dos seus lábios, mas a sabedoria também modificará a forma. Então, assim, um cristão, ele não apenas diz palavras sábias de sabedoria, mas também a forma como ele as diz é modificado, tá bom? A mesma agulha usada para perfurar uma pessoa pode prejudicar ou curar. O que você quer injetar no coração dos seus ouvintes? Boa pergunta. O que eu e você temos injetado, usando aí o exemplo da agulha, né, que ele nos dá, o que a gente tem injetado no coração das pessoas? Que palavras nós temos injetado no coração das pessoas? É algo importante. E aqui, mais uma vez, isso é importante, vamos para Provérbios. Dois textos de Provérbios. O versículo 1 e o versículo 4 do capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Você tem curado, medicado ou enfaixado as pessoas? A resposta branda desvia o furor. Verso 1. A língua serena é a árvore da vida. Se a sua palavra, a sua língua é usada nesse sentido, você tem desviado o furor, as suas palavras têm sido árvores de vida, você tem medicado, curado as pessoas. Porém, você tem mutilado e sangrado os seus ouvintes? Se você é assim, as suas palavras têm suscitado a ira, têm sido duras, as suas palavras têm sido perversas a ponto de quebrantar o espírito de quem você está ouvindo? Pense nisso. Final aí da página 80, 90, perdão. Em uma disputa calorosa, uma resposta gentil acalma os ouvintes. Sempre é preciso pelo menos dois para que uma briga aconteça. Se uma pessoa tenta manter a chama ardendo e a outra continua a responder como uma corrente de água fresca, o fogo será apagado. Fogo se combate com água. Por outro lado, se uma pessoa acende a vela da discórdia e a outra bruscamente adiciona combustível, o fogo queima fora de controle. A habilidade do autocontrole fornece auxílio ao responder gentilmente aos ataques insensatos. Ou seja, fogo você combate com água, não com gasolina. E é aqui que a gente usa essa analogia para a gente dizer, no sentido de uma disputa calorosa entre duas pessoas. Se alguém vem com fogo e você vem com uma palavra dura ou uma ofensa, algo desagradável, e você é gentil no seu falar, você está combatendo com água. Agora, se você responde no mesmo tom, no mesmo nível, ou até sobe o tom, você está jogando gasolina, tá bom? A consequência de uma resposta gentil é o finalzinho aí da página 90. É dupla. O furor é desviado e uma árvore da vida aparece, baseado lá em Provérbios 15, 1 e 4, né? Isto é, uma atmosfera positiva e melhorada é criada. Agora tem um textão. Provérbios 16, 21 a 24. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida,
Mas para o insensato, a sua estúcia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E aqui o autor, né, ele faz uma brincadeira, como disse a grande teóloga Mary Poppins, ou Mary Poppins, Mary Poppins, aí tem um filme, né, antigo, né, ele foi regravado agora, mas é antigo, eu não vou falar sobre o filme aqui, né, mas vamos lá. Procure saber sobre Mary Poppins do Dr. Google, que ele vai te ajudar. Uma colher cheia de açúcar ajuda o remédio a descer. E aqui a analogia é ao remédio. Um remédio com gosto bom, né? Um remédio doce, a criança toma com mais facilidade, né? É justamente para isso que o autor nos chama a atenção. Algumas vezes os benefícios duradouros de um conselho sábio são perdidos simplesmente por causa da maneira como o conselho foi dado. Você já viu aquele tipo de pessoa que fala assim: eu sou muito autêntica, eu falo o que tem que falar. E com isso ela está querendo justificar a sua falta de educação, está querendo justificar a sua grosseria, está querendo justificar a sua dureza e a sua, a sua rudez das palavras. Ela está falando a verdade. O que ela está falando é sábio, mas ela está usando a sabedoria e a verdade no que ela está dizendo como um martelo, entendeu? Então, assim, você pode, usando um exemplo bem chulo meu, você pode matar uma mosca com uma pequena chinelada. Não, você quer matar a mosca com uma banana de dinamite. Você mata a mosca e destrói a parede inteira. Então, assim, muitas vezes as pessoas estão dizendo a verdade, estão até mesmo dizendo no contexto correto, mas estão usando elas de maneira dura. E muitas vezes a verdade que é dita simplesmente é perdida, simplesmente é ignorada pela forma como ela diz isso. Assim como o remédio que é recusado por ter um gosto ruim, alguns ótimos conselhos são recusados devido a como soam aos ouvidos. A pessoa prudente considera cuidadosamente o que dizer e a forma doce de se dizer. De que servem as suas palavras se ninguém as ouvirá? As suas palavras se assemelham mais como mel ou como óleo de rícino. E aqui eu lembro de um remédio que o meu pai tentava me dar, era chamado óleo de fígado de bacalhau Scott. Cara, aquilo é a coisa mais ruim que eu já tomei na vida, tá? Hoje, a gente vai na farmácia, tem uns lá que tem aroma de laranja. Mas na minha época de moleque, não tinha, era horrível. Imagina óleo de fígado de bacalhau. Era um negócio branco, viscoso e amargo, azedo, estranho. E para você ver como o bicho é ruim, meu pai uma vez tentou dar aquilo para o cachorro. Meu pai e o cachorro saíram na mão. Meu pai até conseguiu fazer o cachorro tomar, mas saiu todo arranhado, porque o cachorro ali protestou veementemente para tomar aquele negócio, né? Então, assim, as nossas palavras nas pessoas soam como óleos de fígado de bacalhau, é intragável, é duro de ouvir, né? E a gente está usando a questão do ouvido e até puxando um pouquinho pro paladar, né? Mas ou é como mel, ou é doce. Você escuta aquilo, aquilo te alimenta e aquilo vai comendo o seu cérebro, né? Vai entrando, você vai, puxa, isso é verdade. Essa palavra é boa palavra, essa pessoa está dizendo para mim. De que servem as palavras se ninguém as ouvirá? As suas palavras perdão. As suas palavras se assemelham mais com o mel ou com o óleo de rícino? A atratividade do seu conselho será diretamente proporcional à habilidade cautelosa do seu discurso. Não importa falar o correto, não importa falar a verdade no momento certo. A gente tem que saber como, a maneira, a forma de falar. Lição 4.
É o ponto 4 da lição. Quando você deveria falar? Momento. A ocasião aqui tem a ver. A quarta lição do discurso, sábio se relaciona ao momento. Se você emprega todas as outras lições de discurso sábio, mas usa mal o momento, a sua sabedoria se tornará insensata. Quando um doutor diagnostica um paciente, muitos fatores se unem para produzir um tratamento bem-sucedido. Ele ou ela ouve cuidadosamente o paciente. Aqui, né, a gente sabe se um bom doutor, um bom médico é um bom médico? Perdão, vamos refazer a questão. A gente sabe se um médico é um bom médico simplesmente muitas vezes pelo fato de ele ouvir a gente. Quando ele faz perguntas que são pertinentes, a gente percebe interesse no médico em saber ou se aproximar do diagnóstico correto. Quando ele ouve o que a gente escuta e quando ele faz perguntas, ele interage com a gente. E aí é um exemplo que o John Crotts usa aqui. Porém, se o médico erra no momento da medicação, tudo pode falhar. Se muito medicamento é dado muito cedo ou tarde demais, o paciente continuará a sofrer. Da mesma forma, você deve procurar dizer habilidosamente a palavra no momento certo. Ou seja, se o médico ele não tem um diagnóstico muito correto por não ouvir ou por não fazer as perguntas certas, ele vai errar no medicamento. E a gente, quando for usar as palavras, se a gente não procurar saber, não procurar ouvir, não procurar fazer perguntas corretas e escolher o momento certo, a gente pode pôr tudo a perder. A gente pode pode matar uma vida. A nossa palavra, em vez de ser ali como árvore da vida, pode ser como uma espada. E alcançar, o autor ele fala aqui, alcançar tal equilíbrio é maravilhoso. Espera aí, irmãos. Ele parte aqui para Provérbios 25, de 11 a 12. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Como pendentes de joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. E ainda tem outro versículo, Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra é a seu tempo. Quão boa é? Saber que a pessoa está pronta para ouvir a palavra e então aproveitar o momento é uma marca de sabedoria. Discernir com cuidado, de forma pensada e oportuna, é o trabalho de um homem hábil. E aqui, de novo, discernir. Se lá atrás a gente ouviu autocontrole, né, que nos remeteu a domínio próprio, aqui aparece a palavra discernimento, ou discernir, que nos remonta aí a uma outra qualidade do fruto do Espírito na nossa vida. O homem ímpio, o não crente, ele não discerne nada. Ele sai atropelando e falando e matando todo mundo e passando por cima dos outros como um trator. Mas o homem sábio, ele discerne com cuidado, de forma pensada e oportuna, como ele vai falar, em que momento ele vai falar, se a pessoa está preparada, se é o momento de, de falar o que tem que falar. Você já viu, você já deve ter visto isso. De repente o irmão está insatisfeito com a igreja e ele acha que deve mudar de igreja. Ok, não há problema nisso. Mas aí ele vai lá no final do culto, pede oportunidade e fala para todo mundo que não vai ser mais membro daquela igreja e começa a falar, desovar um monte de coisas ali em cima do púlpito. Você já viu isso? Talvez o fato de ele sair da igreja tem até um motivo justo por trás disso. Seja até, né, realmente tem um motivo por que sair. Mas o momento dele falar é no final do culto de oração, é no final do culto de domingo para toda a igreja. É normal ele falar isso para toda a igreja?
Ele poderia chamar o pastor no gabinete, conversar com ele em particular? Pensa nisso. Vamos lá. As expressões das maçãs de ouro ornadas em salvas de prata e joias de ouro revelam a atratividade, a qualidade e o valor da precisão de tempo. A alegria e o prazer são os frutos de tais esforços. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca do insensato derrama a astúcia. Isso é Provérbios 15, 12. 15, 2, a gente já viu isso. O coração do justo medita o que há de responder. Olha só. Medita, pensa antes de falar, antes de responder. Mas a boca dos perversos transborda a maldade. Perceba, Ana, tem uma questão própria do livro de Provérbios, é que sempre há os contrastes. E nesse livro a gente usa muito o contraste do ímpio e do justo, do sábio e do nécio. Tá bom? Estamos indo para a página 93. Usar habilidosamente o conhecimento requer também uma resposta pensada. E uma coisa que é legal aqui, né? Pense bem, a gente está vira e mexe dentro dessa lição, falando do autocontrole, do domínio próprio. Eu tenho feito questão de enfatizar que isso é uma questão do fruto do espírito, mas perceba que antes de falar, a gente é convidado a pensar, a raciocinar, a usar o quê? A mente. E perceba ainda mais que a mente do justo, do crente, é uma mente permeada, ela é uma mente que vem de um coração onde há autodomínio ou autocontrole, o domínio próprio, e é uma mente capaz de discernir. Então, muitas vezes a gente pensa, a gente escuta, né? A razão, raciocínio, pensamento é oposto ou é ao contrário, é uma antítese do espírito. Não necessariamente. Perceba que aqui o pensamento, o raciocínio, a razão de quem é nascido de novo é uma razão, é um pensamento, é um raciocínio controlado por quem? Pelo Espírito, Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na nossa vida de forma integral, fisicamente, na nossa mente, na nossa razão, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Vamos deixar a pneumatologia do lado um pouquinho, vamos voltar para o texto. Aquelas famosas viajadas na maionese que de vez em quando eu dou. Vamos lá para a página 93. O justo reflete sobre questões de formulação, momento, comunicação não verbal, tom, veracidade e amor. Qualquer um desses fatores pode afetar a mensagem. E aquela coisa meio até de publicidade e marketing, né? Marketing e publicidade. Se você tem a melhor mensagem do mundo, e nós temos, o cristão tem a melhor mensagem do mundo, mas muitas vezes a gente peca na forma de transmissão, na forma como ela é passada, como ela é dita, o momento. Então é isso que o autor está chamando a atenção. Isso implica até muitas vezes na nossa forma de como nós evangelizamos, de como nós propagamos o evangelho. Isso é importante. Isso é o principal? Não necessariamente. A mensagem continua sendo o principal, mas muitas vezes a gente atrapalha, a gente cria ruídos no meio da mensagem. Reflita sobre isso, tá bom, meu irmão? Se as suas palavras amorosas são dadas como uma expressão mal-humorada, alguma coisa é perdida. A sua maravilhosa mensagem de preocupação compassiva será perdida se for entregue durante o comercial de um jogo de futebol. É aquela coisa, né? A pessoa está com a atenção na televisão e você está querendo falar algo com ela. Não vai dar certo, vai dar ruim. Assim como um lindo diamante aparenta ser comum, coberto com lama, uma linda palavra perde seu brilho quando é dada no momento errado. A gente vai para o quinto ponto da lição. Deixa eu tomar uma aguinha aqui.
O que você deveria ver? E aqui a ideia, os resultados. Eu penso se devo ou não falar. É o primeiro a questão. Eu penso no momento que é o que vou falar. Eu penso a ocasião que vou falar. Eu penso a forma que vou falar. O que eu devo esperar de tudo isso? Eu pensar ou raciocinar nessas questões ou não raciocinar. Qual vai ser o meu resultado lá na frente? É o que o quinto ponto, de uma certa forma, vai me chamar a atenção. A última lição do discurso sábio se relaciona aos resultados de um discurso piedoso. É um resultado catastrófico? Será um resultado catastrófico ou não? Depende da forma do discurso. Se o discurso é piedoso ou não. Quando as nossas palavras são sábias, Deus está satisfeito. Olha que legal, que bacana. Perceba que assim, a, o objetivo é a gente alcançar as pessoas, construir pontes, derrubar muralhas, apagar o incêndio, ok? Fazer a paz, buscar o perdão, a reconciliação. Mas, acima de tudo isso, Deus está satisfeito ou não? Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Ó, o seu esôfago agora, hein? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. As suas palavras, os seus lábios são abomináveis. O que é algo abominável? Algo que causa nojo, algo que causa ranço, desprezo. É como se, imagina Deus ouvindo o que você fala e ele tapando o ouvido, virando a cara. Isso é abominável. Mas os que agem fielmente são o seu prazer. É aquela famosa brincadeira que eu faço, né? Deus, Deus escuta o que você falou e faz assim, ó, joinha. O Senhor é o último juiz de nossos lábios, ou seja, tudo que a gente fala, 1 Coríntios 10, 31, tudo que a gente fala, em última instância, ele julga, ele vai julgar, ele está julgando. Somente homens que valorizam a sua verdade e justiça se deleitarão nele. Um coração reverente a Deus produzirá palavras que o agradam. Embora as palavras sábias tenham benefícios terrenos maravilhosos, tais como afastar a ira, ministrar conforto, resgatar alguém do pecado e até mesmo trazer cura para uma alma machucada, a bênção final vem do céu. O cachorro está provando o que eu estou falando. É legal, olha lá. Ele tá aqui, tá querendo, tá dando o bedelho, tá aqui manifestando a opinião dele também. Assim, eu não vou ter como dar um bulé nele aí, filho. Tenta sair. Desculpa a interrupção, aula. Aqui o nosso cachorro, que o Charlie, está querendo participar da aula. Não só apenas participar, mas também demonstrar opinião. Agora a Guidir entrou no quarto. Vamos continuar. O Charlie acho que vai ser trancado aqui. Embora as palavras sábias tenham benefícios terrenos maravilhosos, isso eu já li, mas vamos ler de novo, porque o Charlie atrapalhou. Tais como afastar a ira, ministrar conforto, resgatar alguém do pecado e até mesmo trazer cura para a alma machucada, a bênção final vem do céu. Então percebe o seguinte, que é algo importante aqui. O que você fala, bem pensado, palavras sábias, no momento certo, da forma certa. Isso é importante? Mas pense que isso é uma forma, é um veículo de Deus usar isso para abençoar a sua vida, abençoar a vida da pessoa. Em última instância, quem está usando as suas palavras é Deus. Deus está usando as suas palavras, a sua língua, como ferramenta para abençoar o outro. E aí a gente pensa, se quando você fala legal, fala o que é agradável, fala o que é bom, positivo, abençoador, é um instrumento de Deus,
por analogia, quando você fala bobagem, besteira, você, a sua palavra suscita ira, ela é dura, ela é desagradável, ela é instrumento de quem? Pensa aí. Se a sua palavra boa, agradável, que de uma forma ou de outra resgata alguém do seu pecado, traz a cura, é instrumento de Deus, o oposto de tudo isso, a sua palavra insensata, impensada, medíocre, é instrumento para quem? Pois é, camarada. A sua boca tem sido usada para a honra de quem? Para a honra de Deus ou para a honra de Satanás? Pois é, meu. É isso aí. Vamos seguir a lição. É gostoso quando a gente toma esses murros no estômago, porque a gente aprende. Você é impactado pela lição. Vamos lá. Aline, vamos lá. Tá aqui. Perdi. Deus ouviu cuidadosamente cada palavra de cada boca, por todos os tempos e em todos os lugares. Além disso, ele conhece as atitudes e motivações do coração por trás de cada palavra. Conforme o Senhor vai peneirando esse monte de areia de sílabas, quais palavras o deleitam? Ai, meu Deus. De tudo que você falou, quantos por cento agrada a Deus? Vamos refazer a colocação. De tudo que nós falamos, de que eu falo, quantos por cento agrada a Deus? Quantos por cento deleita o coração de Deus? Palavras que são fiéis e verdadeiras são o seu prazer. Deus tem misericórdia das nossas vidas, né? Você percebe que a gente vai navegando pela lição, e na lida que eu dei, muitas reflexões que eu tenho são no momento que eu estou tendo com vocês. No momento da leitura, eu anoto, eu rabisco a apostila, mas muitas vezes é no momento da conversa ou da leitura com vocês que eu provérbios do Novo Testamento é a carta de Tiago, o irmão de Nosso Senhor. E capítulo 3, quem, quem, quem já viu, quem se lembra do Bruno pregando, ele pregou sobre a carta de Tiago, capítulo 3 de 2 a 8, né? Eu vou pedir que eu vou ler, tá bom? Vou ler, mas vou pedir que você também acompanhe a leitura aí, tá? Tiago 3 de 2 a 8. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Perceba aí a gravidade que Tiago dá à questão da língua, na questão da gente domá-la, do controle, do domínio da língua, né? Ah, partindo aí para o texto bíblico, para o texto da apostila, perdão. Ainda que você não viva no deserto, de acordo com a Bíblia, a sua boca é uma ameaça de incêndio. E quando a gente fala em incêndio aqui, não é incêndio de florestas, é incêndio de vidas,
é incêndio de comunidades, incêndio, ai, perdão, é incêndio em relacionamentos, é incêndio em lares, percebe? A sua boca é capaz de incendiar tudo isso aí. As nossas pequenas línguas podem causar um estrago terrível. Palavras de fofoca ou de difamação, palavras ásperas projetadas para ferir, e até mesmo comentários impensados podem pôr lenha na fogueira. Línguas insensatas são como um dragão cuspindo chamas de fogo. E será que você conhece muitas pessoas? Você conhece? Vamos fazer um trocadilho aqui. Deixa eu me arrumar aqui, irmão. Você conhece muitos dragões? Você é um dragão? Pois é. De acordo com como você conduz a sua língua, você pode ser mais ou menos dragão. O homem que procura viver de forma hábil, no entanto, controla o seu coração em reverência ao Senhor. Um coração controlado produzirá uma língua controlada. Uma língua controlada fortalecerá aqueles ao seu redor. Ao invés de um incêndio de destruição, as palavras sábias edificam. Elas edificam pessoas, elas edificam lares, elas edificam igrejas, elas edificam comunidades, elas edificam nações. Pois é, nós fechamos aqui essa lição 5. E assim, meus irmãos, é importante que você leia, é importante que você até mesmo veja essas questões para estudo, tá? As lições aqui foram, a lição, aliás, foi extremamente proveitosa. Foram uma lição extremamente, por que não dizer, profunda. Eu vou pular essas questões para estudo, tá bom? E vou para a página 96. A gente vai fazer rapidamente aqui uma avaliação pessoal, tá? E, assim, eu vou dirigir essas questões, mas eu peço que você pense, tá? É, pense, perdão, tá? E vamos lá, página 96. Avaliação pessoal. Um coração controlado produzirá uma língua controlada. É uma afirmação isso. Um coração controlado produzirá uma língua controlada. Seu coração é controlado? Como que você lida com as questões da língua? As informações que chegam até você? Você analisa? Quando você é provocado por alguém ou por alguma situação, você é provocado a falar? Você pensa antes de falar? Quando você é provocado de maneira ríspida, como que você se comporta em relação a isso? Qual a sua tendência? Você já sai falando e sai respondendo e te tacam a abobrinha, te tacam o tomate e você devolve a abobrinha. É assim? Um coração controlado produzirá uma língua controlada. Se você tem dificuldades para controlar a sua língua, isso aí indica aí um coração que tem problemas. Esse curso, pregação bíblica, EBD, vida cristã piedosa, tudo isso é uma forma de você trabalhar esse coração, tá bom? Você tem áreas específicas do seu discurso que não estão sob o seu controle? Isso já é uma pergunta, né? Uma afirmação. Você tem alguma área específica da sua fala que você não consegue controlar? Como é que anda aí o nível de palavras torpes, barra palavrão no seu discurso, na sua fala, no seu vocabulário? Porque, de repente, na igreja a gente, né, tem um, um, um evangeliquez, né, um dialeto cristão, mas lá fora, de repente, na roda dos amigos incrédulos, a gente, né, cuidado, hein? Você, cuidado com o que você fala. Aquela ideia de que, em última instância, tudo que a gente fala é Deus que está ouvindo, é para Deus, nossa, isso arrebenta a gente.
tudo que eu estou falando, em todos os círculos, em todos os momentos, Deus está ouvindo. Deus está vendo. Deus está fazendo assim para a gente, né? Está curtindo ou está fazendo assim, ó. E aí? À luz dessa informação, dessa verdade, a gente treme. Eu tremo, tá? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você também. Se sim, o que isso lhe diz sobre o seu coração? Então, assim, se a gente tem dificuldade em alguma área do nosso palavreado, vocabulário, ou no domínio da língua, fala muito, fala pouco, fala bobagem, isso remete um pouco à afirmação 1. Isso demonstra que o nosso coração também, tudo que a gente fala, o que a língua fala, é do que está cheio o coração. Então, assim, analisando o que você fala, como você fala, da maneira que você fala, o que você pensa sobre como está a situação do seu coração? E por último, quem controla o seu coração? Assim, são perguntinhas básicas, mas que se você pegar a lógica delas, se, olha só, onde a gente pode chegar nisso. A minha língua é para honra e glória de Deus. Logo, isso indica que eu controlo a minha língua, que eu penso no que eu falo, que eu uso a minha língua para o bem ou para a glória de Deus. Logo, se a minha atitude vai para esse viés, isso indica que quem controla o meu coração é Deus. O Senhor do meu coração é Deus. Porém, se a resposta é o contrário, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Então, assim, a lição é profunda no sentido do que não é simplesmente para controlar a fofoca, para falar que você deve ou não falar palavrão. Isso é o, como é que fala? É o topo da coisa, é o periférico. Em última instância, o que nós falamos reflete como está o nosso coração, reflete como é a nossa vida espiritual, reflete se somos convertidos ou não. Olha só onde vai chegar o negócio. Começou aqui na língua, foi lá no fundo da alma. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que eu e você possamos ter usado essa lição para refletir, para mudar. Em algum momento aqui, em algum momento, John Crotts fala, né? Se a gente tem palavreados chulos de baixo calão, a gente deve imediatamente não medir esforços para mudar isso. Então, que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua. Eu vou orar, né, para encerrar a lição, e aí ainda vou falar algumas coisinhas básicas. Peço que você tenha paciência comigo. Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos. Que a nossa boca não seja um túmulo aberto, mas seja uma árvore da vida. Que a nossa boca seja como um instrumento para o médico curar vidas, e não espada para matar vidas. Ó Deus, que as nossas palavras, o momento, a forma como as usamos, ou até mesmo quando não falamos, seja abençoador na vida das pessoas. Que sejam instrumentos para a tua honra e glória. No meio da tua igreja, no meio dos nossos lares, dos nossos ambientes de trabalho. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe nesse sentido. É o que eu e o que os meus irmãos que estão comigo agora te pedem em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não sai ainda. Semana que vem, a lição é a número 7. É a lição sobre sexo habilidoso. Tá? Os irmãos já ficaram animadinhos. Sexo habilidoso. Eu peço que você leia. Eu peço que você reflita sobre ela. Tá bom? Acho que eu vou pedir aí uma parceria com o pastor Marcos, tá? Para que eu talvez aí vá conduzir a lição e eu vou combinar algo com ele. Eu não sei se ele dá a lição ou a gente faz uma parceria, tá bom?
Vou pedir desculpas agora, né, para encerrar. A gente teve uns probleminhas técnicos no início. Muitos irmãos, né? Eu estava aqui o meu WhatsApp explodindo aqui, né? Do meu